Boa noite, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Coloque-se em pé, vamos adorar ao Senhor com alegria, oferecer o nosso culto verdadeiro ao Senhor, que não é apenas o que nós fazemos aqui, mas é o nosso coração. Apresente-se diante do Senhor nessa noite, para que você possa realmente prestar o melhor culto ao Senhor. Enquanto eu vou orar, feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor, coloque a intenção do seu coração diante do Senhor nesse começo de noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos começar, ó Pai, essa reunião aqui, entregando o nosso coração diante do Senhor. E dizendo, Deus, que nós não estamos aqui para nada além de ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tira, ó Pai, toda distração do nosso coração, tudo aquilo que nos impede de buscar ao Senhor verdadeiramente. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Então vamos cantar e adorar ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, diga a Ele, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e
nos átrios do Senhor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Nós queremos viver em tua casa. Nós queremos viver em tua presença, Senhor. E levantar as nossas vozes e adorar ao Senhor e dizer que para te adorar nós nascemos, que para te adorar nós vivemos e que nós não somos nada sem ti, Deus. Deus, obrigado porque nessa noite o Senhor nos dá mais uma oportunidade de te adorar, nos dá mais uma oportunidade, ó Deus, de dedicar um tempo ao Senhor. E quão preciosos são esses momentos, Deus. Quão preciosos são esses momentos, porque não existe melhor lugar para estar, ó Deus, do que aos teus pés, do que prostrado diante do teu nome, diante da tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem derramado a tua unção sobre o nosso meio, tem derramado a tua unção sobre nós e tem feito com que nós experimentemos, ó Deus, a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. E isso não tem preço, Senhor. Isso tem um valor muito alto, o valor do sangue de Jesus, o valor do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário por cada um de nós. Por isso nós declaramos nessa noite que nascemos para te adorar e que sem ti nós não podemos viver, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de ti, Deus, em todos os momentos da nossa vida. Nos ajuda a caminhar contigo, Senhor, nos nossos dias, nesses momentos, ó Deus, de crise em que vivemos, em que muitas vezes não sabemos para onde ir, não sabemos, ó Deus, que atitude tomar. Que o nosso coração possa estar, ó Deus, firmado em ti, pois tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, e através do Senhor nós temos livre acesso ao Pai. E é por isso que nós te adoramos e te bendizemos e dizemos que para te adorar nós nascemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, o único digno da nossa adoração, o único digno do nosso louvor. Amém, amém. Pode se assentar, vamos às nossas comunicações. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, fique atento. Participar dos eventos, grupos de coreografia e coral da Mini Companhia de Artes é importante para que as crianças e pré-adolescentes aprendam que todo o corpo pode ser usado para adorar e louvar a Deus. Eles ainda desenvolvem amizades com crianças que creem em Deus como eles, entendem que obedecer regras é fundamental para um bom trabalho em grupo, fortalecem os laços com a igreja e a memória de tudo que aprendem aqui. Por isso, o Mini convida todas as crianças e pré-adolescentes a participarem dos ensaios de coreografia para as festividades de final de ano. Os ensaios acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, no Mini. Chegando o Retiro da Rede Mais com um tema mais profundo com o Espírito, e a inscrição é apenas R$ 250. O retiro será na Chácara do Lago e acontece de 30 de outubro a 1º de novembro. Não fique de fora. Mais informações pelo telefone da igreja. Temos aprendido o valor do discipulado como uma ferramenta deixada por Jesus para o crescimento de seus discípulos e para que as verdades ensinadas na Bíblia permaneçam de geração em geração. Em Deuteronômio 6, Deus ensina como os pais devem ensinar seus filhos, netos e bisnetos. O dia a dia contemporâneo é corrido, pais e mães trabalham fora e os filhos muitas vezes crescem e aprendem como viver através de avós, babás, internet, TV e outros.
Nossa igreja deseja ajudar os pais a recuperarem esse princípio bíblico e traduzi-lo para os nossos dias. Sexualidade, disciplina, vacina HPV, drogas, sua profissão no futuro são assuntos que a Bíblia tem um ponto de vista e a nossa sociedade tem outro. Como os pais podem capacitar seus filhos a viverem numa perspectiva cristã sobre esses e outros assuntos? O Mini convida a todos os pais de crianças e pré-adolescentes a participarem do projeto Pais Discipuladores, que será lançado sábado que vem aqui na nossa igreja, às 3 horas da tarde. Neste dia será proposta uma parceria entre pais e Mini na construção de um relacionamento discipulado entre pais e filhos. Venha e faça parte desse grupo de pessoas que amam os seus filhos e desejam que eles sejam homens e mulheres de Deus, cidadãos influentes, pais de família honrados e seres humanos felizes e realizados. Atenção, galera da Mega Rede! Você ainda não fez a sua inscrição para o retiro? Então vá correndo que ainda dá tempo. O retiro acontece no próximo final de semana, dos dias 16 a 18, na Chácara do Lago, com a presença confirmada de Zé Bruno, que fará o louvor e trará a palavra. O valor da inscrição é R$ 230 para o pessoal da Mega Rede. Não perca mais tempo e garanta logo sua vaga. Mais informações pelo telefone da igreja. Nesta terça-feira, dia 13, iniciaremos nossa participação na campanha nacional 40 dias de jejum e oração. A campanha vai até o dia 21 de novembro e este ano nosso foco é a família inabalável, conhecendo os propósitos de Deus para a família. Nossa igreja está totalmente envolvida nesta campanha e neste ano estaremos juntos orando em favor das famílias. Temos também o livro devocional, que pode ser adquirido na secretaria de nossa igreja ou ali no balcão, pelo preço de custo, apenas R$ 8. Não somente vamos aprender acerca dos propósitos de Deus para a família, como também vamos jejuar e orar durante 40 dias para que as famílias de nossa nação sejam inabaláveis. Participe dessa campanha, esteja em oração. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco para rever essas e outras notícias. Veja o seu boletim ou acesse nosso site. Nosso informativo termina aqui. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Pré-feriado, né? Nossa igreja é um pouco mais vazia, algumas pessoas viajaram, mas nós estamos aqui juntamente com o Ministério Infantil e temos um recado muito importante para todos os pais. Sábado agora, dia 17, às 15 horas, nós teremos o lançamento dos pais discipuladores. Esse é realmente um evento que você tem que colocar como prioridade na sua agenda, porque a nossa igreja já caminha com o discipulado. E agora esse discipulado vai ter um link, vai ter uma extensão para os pais. Você vai ter todas as ferramentas que você precisa para que você discipule o seu filho. E o discipulado, ele é um estilo de vida, e ele já começa com a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu filho quando ele chega em casa. Filho, como que foi o seu dia? Você teria paciência de esperar 7 a 10 minutos o seu filho contar tudo o que aconteceu? Desde o percurso que ele saiu, se ele foi de micro-ônibus, se ele foi com um coleguinha, na hora do lanche, o que ele comeu, se ele teve alguma desavença com alguém, se a professora deu o conteúdo certinho, o que ele aprendeu, quais novidades que ele aprendeu, pedir para ele te ensinar o que ele aprendeu, e isso vai ser maravilhoso. A nossa igreja tem um compromisso muito sério, principalmente o Ministério Infantil, tem esse amor tão grande pelos seus filhos, e agora nós estamos dando mais uma ferramenta para vocês. A Vasti vai explicar certinho, passo a passo, o que vai acontecer, as palestras que vão ter, a forma que vocês vão discipular, o cronograma, como que vai acontecer, e eu creio que vai ser uma bênção, amém? É aberto para todo mundo. Se você tem uma pessoa que não é da igreja, e você fala assim, olha, lá na nossa igreja vai ter um congresso, vai ter também uma palestra sobre os pais, como os pais devem agir com os seus filhos no dia a dia. Traga essa pessoa também, é aberto, vai ter um trabalho com as crianças, o pessoal do Impacto Radical Aventuras vai estar aqui para dar um apoio também, então o seu filho vai estar sendo cuidado ali. Crianças a partir de 3 anos, então eles vão ter atendimento de 3 até 13 anos, seu filho vai ter atendimento e as palestras aqui no templo. Amém? Agendou aí, sábado agora, dia 17, às 15 horas. E hoje nós vamos aprender sobre a mulher samaritana. Não só sobre a mulher samaritana, mas como que Deus nos dá, como o princípio de Jesus é a fonte de água viva. Nós temos aqui o tio Paulo,
Ele é um dos nossos facilitadores lá do Ministério Infantil. E ele trabalha com camisetas, essa é a profissão dele. E ele está usando a própria ferramenta que ele usa no dia do trabalho dele para abençoar a vida das crianças. Então, ele sempre premia as crianças com alguma camiseta. E hoje ele veio vestido, eu falei, tio Paulo, você vestiu a camiseta mesmo, de verdade, hein? Ele é o professor que conta história e ele trouxe o tema da revista hoje personalizado na camiseta. Então, é um carinho especial com os filhos de vocês. Algumas crianças que já ganharam algumas camisetas que ele sorteia lá, para dar mais uma alegria para as crianças, e é muito legal. Então, toda vez que você vê um facilitador do Ministério Infantil, agradeça pelo investimento e pelo apoio que ele tem com os filhos de vocês. Jesus, ele nos deu esse exemplo de tratar as pessoas em todos os níveis. Ele não precisaria passar por Samaria, porque ninguém passava por Samaria. Eles achavam que eles seriam amaldiçoados. E Jesus passa por Samaria. Os homens não conversavam com as mulheres, Jesus conversou com as mulheres. E ele prometeu para ela que ela teria uma água, que essa água daria para ela, e nunca pararia de jorrar, e que geraria vida eterna para ela. E através da mulher samaritana, o povo samaritano conheceu Jesus, conheceu a história de Jesus, conheceu os feitos de Jesus e a obra de Deus na terra. O reino de Deus chegou através daquela mulher. E Jesus, ele mata a nossa sede, porque nós temos uma sede espiritual. Todos nós temos uma sede espiritual. E você vai ver muitas pessoas na sua cidade, muitas crianças que têm essa sede. E quando nós temos um encontro com esse Jesus, a nossa sede é saciada, porque a fonte que jorra de Jesus, ela nunca seca. Amém? Vamos colocar em pé e nós vamos orar. Muito obrigado, tio Paulo. Deus abençoe você hoje lá no ensino das crianças. Tio Paulo Camisetas. Estenda sua mão em direção a esses facilitadores. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles, para que eles também ministrem ali na vida das crianças, no Ministério Infantil. Deus, muito obrigado por essa noite na Tua presença, em que nós temos a oportunidade de mais um culto ministrar na vida dessas crianças. O Senhor é a fonte de tudo, Deus, e quando nós bebemos da Tua fonte, nunca mais nós teremos sede, porque o Senhor nos sacia e nós não temos mais prazer no pecado. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, todos eles são supridos em Ti, Deus. Porque quando estamos na Tua presença, de nada sentimos falta. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor estenda essa bênção às crianças através desses facilitadores e que os pais reforcem esse conteúdo durante a semana, também no culto doméstico e através desse novo projeto que nós temos, que é os pais discipuladores. Pai, derrama a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Amém. Glória a Deus. Antes de se assentar, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Dá um abraço bem apertado nela. Fala, que bom que você veio. Vamos cultuar ao Senhor juntos, em harmonia, em alegria. Isso aí, somos uma família que se abraça, uma família que se toca. É isso aí. Agora pode se assentar. Só eu tenho alguns recados para dar, tá? O primeiro recado que eu tenho para dar para vocês são os 40 dias de jejum. Foi falado no VT, tá? Mas nossa igreja está entrando a partir de terça-feira, estaremos todos jejuando, tá? E o tema da campanha de 40 dias de jejum desse ano é a família inabalável. Então nós iremos fazer 40 dias de jejum pela família. E eu quero fazer um convite muito especial para você, tá? Para os líderes de treinamento e para você também que não é líder.
terça-feira, no Tadel, será o início da campanha. Então, você que puder vir, venha para orarmos juntos, para já apresentarmos as nossas famílias e começarmos o nosso jejum em unidade. O valor do livro, o valor do material, né, é R$ 8,00. Tá? A igreja não está inserindo custo nenhum a mais. Esse é o custo que nós pagamos e é o custo que nós estamos oferecendo para os irmãos aqui da igreja. Então, você pode pensar assim, mas hoje eu não trouxe, né, os R$ 8,00, então semana que vem eu pego. Não, não faça isso. Você pode pegar o livro e depois você acerta. Ninguém vai anotar o seu nome, ninguém vai pegar o seu telefone. Você vai vir, vai pegar e nós vamos confiar que você depois vai honrar o compromisso dos R$ 8,00. Então, você pode, durante a oferta, pegar aqui, ou no final do culto, ir lá com a Edmara, no balcão dos ministérios, e pegar o seu livro e acertar, ou depois você acerta os R$ 8,00. Tá? Não deposite o valor do livro como oferta. Você pega o livro e depois você paga lá para a secretaria ou durante a semana. Outra coisa que nós temos que falar é sobre o Summit. Tá? O Summit acontecerá na primeira semana de novembro. Eu disse no culto passado que no Summit anterior eu trouxe o porteiro do meu prédio. Aqui, eu falei, vou presentear o senhor como o Summit. Ele é um senhor que não tem muito estudo, né, não estudou muito, e ele é um porteiro, tem uma função simples, é abrir e fechar a porta, né, e atender as pessoas. Mas, para ele, foi uma coisa tão poderosa que há 2 semanas atrás, ele lembrou de uma palestra do Bill Hybels, quando o Bill Hybels o pai dele fala com ele, e fala para ele, olha, se vire e não me ligue. Né? E ele lembrou dessa frase, ele fala, lembrei daquele negócio que você me levou lá, né, para assistir, e foi muito legal. E ele estava lembrando disso. Algumas pessoas deixaram de vir, vieram no primeiro Summit, vieram no segundo, mas deixaram de vir por causa da legenda, porque o Summit é legendado. Né? Então, neste ano, o Summit não é dublado, mas haverá uma tradução simultânea. Então, haverá o áudio em português, tá? E passará o áudio em português. Não é dublagem, porque dublagem é quando uma pessoa fala e a outra fala junto, né? E parece que é a mesma pessoa. Mas não, o áudio original será mantido, mas nós ouviremos as palestras, as pregações em português. Então, para você que é líder de célula, líder em treinamento, ou para você que tem a sua empresa, você que quer se aperfeiçoar também na área profissional, venha, vai ser muito bom. Nós iremos aprender princípios tremendos de liderança, mas baseados na palavra de Deus também. Então, vai ser muito gostoso. E para os líderes e líderes em treinamento, tem um desconto. Tá? O valor da inscrição hoje é R$ 100, mas para líderes tem um desconto maior ali, e você, quando for fazer a sua inscrição, você pode falar que você é líder. A outra coisa, tem vários avisos hoje, né? É que semana que vem nós teremos veredas. Tá? Então, você que já tem procurado, algumas pessoas ficam, quando vai ter o veredas? E nunca sabe, sempre chega e já não tem mais vagas. Nós ainda temos 5 vagas para moças, 5 vagas para rapazes, para jovens, e 5 vagas para senhores. Tá? Então, ainda temos 15 vagas para o veredas, que acontecerá na semana que vem. Se você estava procurando, você quer mandar alguém, o veredas é uma ferramenta tremenda também, nas mãos do Senhor, né? O Espírito Santo usa muito essa ferramenta. As outras coisas, tem mais 2 ainda. Tá? Os 2 retiros. O primeiro retiro é o da Rede Mais, que vai acontecer no final do mês, né? no dia 30 ao dia 1º, e o retiro da Mega Rede, que acontecerá na semana que... Obrigado. Pode fazer um... faz de novo assim. O retiro da Mega Rede. Obrigado. Que acontecerá na semana que vem no Ecotel do Lago. Então, se você tem algum filho, algum parente adolescente ou jovem e quiser mandar para o nosso retiro, vai ser muito bom. Nós teremos palavras para jovens, para adolescentes e para casais também. E Deus está agindo e irá agir no meio daquele lugar. Amém? Então tá. Então, agora eu quero conhecer os nossos convidados. Né? Você que está vindo hoje pela primeira vez, pela segunda vez, ou que há muito tempo não vinha no nosso culto, nós queremos te conhecer. Por quê? Por que nós falamos convidados aqui na igreja e não dizemos visitantes? Porque o visitante, às vezes, pode ser uma visita indesejada.
né? Aquela pessoa que vem assim, você fala, que horas que ele vai embora? Mas o convidado é alguém que é desejado, é alguém que nós queremos ter conosco. Talvez você foi convidado por um amigo, foi convidado por um vizinho, ou você simplesmente estava na sua casa e o próprio Espírito Santo falou com você, te incomodou e você falou, eu vou lá naquela igreja. Então nós queremos conhecer vocês. Por favor, fiquem em pé os nossos convidados, para que a igreja possa cumprimentar. Olha ali, ó, 1, 2, um monte, isso aí. Olha ali atrás, olha o tanto de gente. Pelo menos 10 abraços em cada um, viu? Vocês são muito bem-vindos, façam parte do nosso corpo, façam parte da nossa família. E se você que está se você é nosso convidado hoje, e você é membro de uma outra igreja evangélica, dê um abraço para o seu pastor, fala que você veio aqui e fala que o pastor Gilson mandou um abraço para ele e que você cultuou com a gente nesse final de semana. Amém? Então agora nós vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É muito importante sempre lembrar da oferta missionária de fé. Algumas pessoas elas ofertam a OMF, preenchem o envelope, mas elas não fazem o compromisso. Por que é tão importante esse compromisso? Para que nós possamos nos preparar e administrar melhor os recursos e para onde nós iremos mandar as ofertas que são destinadas. Então, você que ainda não preencheu o seu cartão compromisso, nós desafiamos aqui no culto de sábado a dar R$2. Tá? Então, você que acha que não, está difícil, está apertado, faça uma oferta, um compromisso que você vai ofertar R$2 para missões. Por quê? Porque não é a quantidade, é o seu coração. Nós vemos, a palavra de Deus nos diz que algumas pessoas levavam fortunas aos pés de Jesus, mas uma mulher levou só 2 moedinhas, e toda a atenção do mestre se voltou para aquela mulher, porque ele conhecia o coração dela. Deus ele quer uma oferta que saia do nosso coração. Então você que pode participar disso, você que tem esses R$2, faça o seu compromisso, R$2 apenas para missões, e você vai ver a diferença, a bala que isso vai ser na mão do Senhor. Eu queria orar também pelas nossas ofertas, pela nossa questão financeira. Então, feche seus olhos. Sei que o momento econômico do Brasil é um momento que nos deixa um pouco preocupados, né? Talvez você está aqui hoje preocupado, como uma última chance, pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer na minha empresa? O que eu vou fazer no meu comércio, no meu emprego? Eu nem sei se eu vou continuar trabalhando. Apresente a sua vida diante do Senhor. Peça para que o Senhor tire toda a ansiedade do seu coração. Peça para que o Senhor abra as portas financeiras para a sua vida. Peça para que Ele não te desampare. Deus é o nosso Pai. E eu sei que Ele cuida de nós, Ele cuida de você também. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos também a nossa questão financeira, nossa vida financeira diante do Senhor, Pai. Nós sabemos que a situação econômica do país não está muito boa, mas nós dependemos do Senhor, ó Deus. Nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização do Senhor, sem a permissão do Senhor, sem que o Senhor tenha ciência daquilo. Então, Pai, em nome de Jesus, abra as portas para o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele empresário que não consegue mais fechar acordos novos, Pai, aquele vendedor que não consegue bater nem as suas metas, aquele funcionário que está com medo de ser mandado embora, ou aquela pessoa que está procurando um emprego, procurando se acomodar no mercado de trabalho, Deus, em nome de Jesus, dê discernimento para o Teu povo, capacita o Teu povo, ensina-nos, ó Deus, as áreas onde nós devemos nos aperfeiçoar, as áreas onde nós devemos buscar mais conhecimento e aonde nós devemos crescer e investir o nosso tempo. Deus, em nome de Jesus, cuida, ó Deus, vem com a Tua provisão, vem com o Teu maná, ó Deus, para o Teu povo e não nos deixa, ó Pai, desamparados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto nós iremos louvar ao Senhor com os nossos cânticos, você pode trazer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo
sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê, mesmo que não há, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, ainda que a videira, mesmo que não haja alimento, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. E é na presença desse Deus que não deixa que o justo dele pereça, que o justo dele passe por provações, aquele Deus que nos consola, que nos conforta, que nos ampara. É na presença desse Deus, desse Jesus que nós estamos, e é a Ele que nós adoramos. Amém? Palmas! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Por quê?
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha em cada dia, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga: o véu que separava, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada, aleluia, só pra te adorar e fazer seu nome o quê? E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Na presença desse Deus nós estamos, e nós sabemos que Ele está presente nesse lugar. E talvez você entrou aqui nessa noite, você que é nosso convidado, ou até mesmo você que vem aqui na PIB há muito tempo, você não tenha entregado o seu coração de vez ao Senhor, de uma só vez a Ele. Ou talvez você ouviu tanto falar de Jesus, ouviu de um Deus que veio à terra como homem, se fez carne, morreu na cruz por nós, e mesmo assim você ainda não entregou a sua vida a Ele. Saiba que hoje Ele está te dando mais uma oportunidade, mais uma chance de se entregar a Ele. E essa próxima canção ela fala a respeito disso, sobre um coração que é entregue totalmente ao Senhor. Meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Se isso não é ainda uma verdade na sua vida, que hoje seja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E são coisas que não chegaram ao teu coração, são coisas que os seus olhos ainda não viram, são coisas que a mente do homem não consegue imaginar. Tão perfeitas assim, e mais do que isso, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que querem ter uma vida na presença dEle. Esse é Jesus, é Ele quem faz a diferença na nossa vida, no nosso coração. E nós queremos ensinar o refrão dessa canção para vocês, que é uma música que a gente trouxe há pouco tempo para a igreja, mas que ela diz essa verdade. Então quando você abrir a boca para cantar isso, que você cante de todo o seu coração e adore o Senhor. O refrão é assim: meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei, tudo que tenho está
aqui no teu altar. Vamos lá? Meu coração é todo teu, a minha vida te entreguei. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Meu coração é todo teu, a minha vida. Tudo que tenho está aqui no teu altar. Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Sei que estás aqui neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui neste lugar, grandioso Deus. Vim te entregar meu coração. Que estás aqui neste lugar, majestoso Deus. Sei que estás aqui nesse lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração, meu coração todo. Estás aqui neste lugar, grandioso Deus. Sei que estás aqui neste lugar, majestoso Deus. Vim te entregar meu coração, meu coração. Tudo que
coração é todo teu, a minha vida te entreguei, tudo que tem está aqui no teu altar, no teu altar, no teu altar. E nesse altar de adoração, Deus, nós queremos sempre exaltar o teu nome e dizer que tu és Jesus, o Filho de Deus. Queremos te adorar. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Deus, feche seus olhos, Pai. Nós queremos te glorificar, nós queremos te adorar por esse ambiente maravilhoso, esse ambiente de unidade, esse ambiente, ó Deus, que nós podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Nós queremos te glorificar, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, ó Pai, podendo adorar o Senhor, glorificar o teu nome, ó Deus. Por isso, Pai, nesse momento em que a palavra do Senhor será ministrada, que nós possamos estar, ó Deus, com o coração aberto para receber cada gotinha de bênção, cada palavra que o Senhor tem a nos dizer. Pai, eu peço em favor, ó Pai, do meu irmão, da minha irmã que entrou aqui essa noite. Ó Pai, não importa o estado do coração, não importa, ó Deus, a luta que cada um tem enfrentado, mas o que importa é o que o Senhor vai dizer, é o que o Senhor vai ministrar, e é aquilo que nós vamos sair daqui essa noite no coração. Por isso, Pai, nós damos ordens agora, Senhor, que toda obra das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós abarramos todas as setas, ó Pai, todas as cadeias, todas as correntes, nós, ó Deus, aniquilamos agora, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós não queremos, ó Deus, sermos distraídos, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, Pai, porque senão a mensagem, Pai, ela não terá efeito. Pai, nós queremos, ó Deus, que a Tua mensagem cause um impacto em nossa vida, nos forçando a mudar, nos forçando a sermos melhores para o Senhor e melhores para as pessoas. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma a direção agora. Ó Deus, o púlpito é seu, a minha boca é sua, o meu raciocínio é seu. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos devido ao feriado de amanhã, então alguns aproveitaram a oportunidade para viajar, então estamos sentindo a falta de muitos irmãos aqui essa noite. Quero começar fazendo uma pergunta a você que veio aqui essa noite, não saiu da sua casa por acaso, Deus lhe trouxe aqui. Queria começar dizendo: você já se deparou com um grande problema e não sabia como resolvê-lo? Quem aqui já viveu essa situação? Um grande problema na sua vida e você não sabia como resolvê-lo? Levante a mão. Olha só, a maioria das pessoas. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Às vezes temos um problema que nos faz perder o sono, nós não conseguimos dormir, viramos de um lado para o outro na cama. Os problemas nos fazem perder o sono. Às vezes estamos enfrentando um problema que acaba alterando o nosso humor. A gente fica mais estressado, fica mais tenso, com os nervos à flor da pele. Tudo isso porque o ser humano não gosta de passar por problemas. Você já ouviu alguém dizer assim: estou muito feliz porque o meu carro vive dando problema? Já ouviu alguém dizer isso? Estou animado pois todo dia tenho problema no meu trabalho. Eu amo quando acontece algum problema na minha família. Você já ouviu alguém dizer isso? Lógico que não. Nós não gostamos dos problemas. Nós fazemos de tudo para fugir dos problemas. Acontece que nem sempre nós conseguiremos evitar os problemas em nossa vida. E a nossa história de hoje fala de uma pessoa que estava passando por essa situação. Ele estava com um problema que ele precisava resolver, um grande problema. Seu nome era Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era chefe da sinagoga. Qual que era a função do chefe da sinagoga? O dever dele era ler as escrituras, dirigir a adoração, pregar, selecionar pessoas que deveriam liderar as orações. Essa era a função do chefe da sinagoga. Então Jesus, ele estava à beira-mar, ele estava dentro de um barco, ele estava usando o barco como púlpito. Então ele estava dentro do barco, na beira-mar, ensinando as pessoas. E aí então, Jairo chega até Jesus
e faz um pedido a Jesus. Quando Jesus estava ali ensinando, Jairo chega até Jesus e faz um pedido para ele. E é aí que começa a nossa história. É nesse momento que Jairo chega até Jesus, faz um pedido a ele. É aí que começa a nossa história dessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao 24, depois nós vamos pular por versículo 35, por quê? Porque nesse meio tempo do texto aí, acontece aquele episódio que a mulher, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, acontece aquele episódio da mulher com fluxo de sangue, tocar em Jesus, e aí ela é curada, tudo, Jesus pergunta, quem me tocou, senti sair poder, então aqui já é um outro sermão. Vocês sabem que sermão não é uma coisa fácil de se preparar. Então aqui já é outro sermão. Então nós vamos ler do versículo 21 ao 24 e depois continuando a história, versículo 35. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora nós vamos para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança. Tomou-a pela mão, ele lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O livro de Marcos, ele enfatiza a importância da mensagem do Evangelho, não somente como uma verdade teológica, mas como o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é demonstrado através dos milagres. Por isso que o livro de Marcos é o livro de ação de Jesus, é onde você vai encontrar Jesus mais na ativa, operando milagres. Tanto que logo no primeiro capítulo do livro de Marcos, você já vai encontrar Jesus operando ali um milagre. E Jairo, ele não tinha só um problema, ele tinha um enorme problema. E ele não precisava de uma solução. Jairo, ele precisava de um milagre. E hoje eu quero falar sobre isso. Deus pode solucionar seus problemas. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus pode solucionar seus problemas. Deus pode solucionar nossos problemas. Quais são os problemas que você precisa solucionar? O que tem feito você chorar? O que tem feito você ficar tão preocupado? A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é a diferença de fato e a diferença de problema. Existe uma grande diferença de fato e de problema. Problema a gente resolve, fato não. Por exemplo, uma diferença de fato e de problema que muitas vezes acontece. Eu estou desempregado. Isso aí é um problema, não é um fato.
Por quê? Eu estou desempregado, mas eu posso deixar currículos, né, em várias empresas, eu posso fazer um curso para me especializar em alguma área, melhorar o meu currículo, eu posso falar com amigos, eu procuro uma agência de emprego, e daqui a pouco, eu já estou empregado novamente, já estou trabalhando. Isso é um problema que dá para resolver. Fato, meu amigo morreu, isso é um fato, você vai ter que conviver com aquilo. Meu amigo morreu, não dá para fazer mais nada, ele morreu, é um fato, eu tenho que conviver. Outro exemplo de problema, meu carro quebrou, é um problema, vai custar caro? Vai, vou ter que levar no mecânico, vou ter que ficar talvez sem carro por alguns dias? Vou, mas daqui a pouco, o mecânico conserta, eu pago o conserto, novamente eu já estou com o carro, problema resolvido. Fato, meu parente sofreu um acidente e ficou paraplégico, vai ter que ficar de cadeira de rodas o resto da vida, é um fato, você vai ter que conviver com aquilo, ele não vai andar mais, então não tem o que fazer. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, Deus, ele tem poder para resolver fatos também, quero que entenda muito bem isso, foi isso que ele fez na história de hoje, foi isso que ele fez com Lázaro, mas existem alguns fatos da nossa vida, que às vezes é permissão de Deus, que ele não vai resolver. Por exemplo, ele não curou o filho de Davi, essa menina, ele curou, Lázaro, ele trouxe de volta à vida, essa menina também, porque ela, depois você vai ver na história que ela morreu, mas o filho de Davi, que Davi o pediu tanto a Deus, Deus não curou, porque não era propósito. Então, mas eu não quero falar de fato, porque fato a gente não lida com ele todos os dias, ele acontece de vez em quando na nossa vida. Agora, problemas nós lidamos com ele quase diariamente, e é isso que eu quero falar aqui essa noite, é isso que Deus quer ministrar no seu coração. Deus pode solucionar seus problemas, e olhando para o texto, nós podemos ver alguns passos que nos ajudarão a solucionar os nossos problemas em parceria com Deus. Guarde bem essa palavra parceria, porque se você observar na Bíblia, Deus, ele trabalha em parceria com a gente. Quando ele queria libertar o povo da escravidão do Egito, quem que ele usou? Moisés. Ele não desceu lá do céu e foi lá falar com o faraó. Embora o envio das pragas, o milagre da abertura do Mar Vermelho, mas foi um trabalho de parceria com Moisés. Embora o poder, a glória toda a Deus, mas ele usou Moisés. Quando, naquela batalha, naquela queda dos muros de Jericó, foi um trabalho de parceria. Deus falou, olha, vocês vão dar voltas em volta do muro, vão tocar as trombetas e as muralhas vão cair. Foi um trabalho de parceria. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, é um trabalho seu, de parceria com Deus, para que os seus problemas também possam ser solucionados, amém? Então, primeiro, Deus pode solucionar seus problemas, então, busque socorro no lugar certo, esse é o primeiro passo, busque socorro no lugar certo, versículo 22 ao 24, preste bem atenção o que diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Irmãos, Jairo sabia que só Jesus poderia resolver o seu problema. Muitas vezes nós queremos solucionar os nossos problemas, mas nós buscamos em lugares errados, nós buscamos a resolução nas pessoas, nós buscamos resolver do nosso jeito, mas a gente nem consulta Deus, a gente nem apresenta nosso problema para Deus, e o problema fica ali por anos, igual aquela mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, mas no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada, e Jairo sabia exatamente, que Jesus poderia resolver o problema de enfermidade com a sua filha. Muitas pessoas não buscam essa solução, não buscam o socorro no lugar certo, e sabe o que acontece quando as pessoas não buscam a solução no lugar certo?
elas se tornam murmuradoras, porque o problema não é resolvido, e aí ela começa a murmurar. Sabe por quê? Porque ela está tentando resolver sozinha, ela está tentando resolver do jeito dela, ela não apresenta o problema para Deus, ela não busca, ela não tem fé para apresentar o problema para Deus, ela não acredita que Deus pode resolver. E o que acontece? Essa pessoa se torna murmuradora, ela começa a reclamar, e ela começa a reclamar para as pessoas, e ela começa a achar que Deus é injusto. Por quê? Porque não está buscando a solução em Deus. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba se tornando uma pessoa murmuradora. Então nós precisamos, quando lidamos com problemas, aprender a colocar constantemente nossos problemas diante de Deus. Agora, não basta só você colocar os problemas diante de Deus, mas a forma como você também coloca é importante. Por que eu estou dizendo isso? Se você observar o versículo 22, olha o que diz: vendo Jesus, isso é Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, sabe qual é o significado dessa palavra prostrar aqui no texto? É descender de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. É descer de uma posição ereta para uma posição prostrada. Então nós precisamos fazer o quê? Com humildade, dobrar os nossos joelhos e nos humilhar perante o Senhor. O que Jairo fez? Ele prostrou-se diante de Jesus. E Jairo, irmãos, ele era uma pessoa super importante. Jairo, ele tinha uma influência muito grande. Só que se você observar no texto, ele de forma nenhuma ele chegou até Jesus e falou da posição dele, quem ele era, do status que ele tinha, da influência que ele tinha, da função que ele tinha, porque ele era chefe da sinagoga. Ele não disse nada disso, ele simplesmente prostrou-se nos pés de Jesus. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vamos até Jesus com os nossos problemas, mas nós não nos humilhamos, não descemos da nossa posição. Nós dizemos: Senhor, eu estou na igreja, eu sou líder de célula, eu tenho vários cargos na igreja, eu participo de vários projetos da igreja, eu dou o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, o Senhor precisa me ajudar, Senhor, o Senhor precisa solucionar o meu problema, eu não falto um culto na igreja. Muitas vezes a gente chega assim até Jesus, e sabe o que acontece? Nós estamos fazendo a oração do fariseu. Lembra a oração do fariseu do publicano? Enquanto o publicano orava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, o fariseu orava: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu oro, eu jejuo, eu não sou como esse aí. E muitas vezes a gente não faz essa comparação, mas o fato da gente começar a querer negociar com Deus na nossa oração: poxa, Senhor, quanto tempo eu sou crente, quanto tempo eu frequento a igreja, quanto dinheiro eu já não dei, já não ajudei lá na igreja. E a gente começa a chegar com a nossa oração sem humildade, sem prostrar diante de Deus, nos esvaziar. E foi isso que Jairo fez. Ele não ligou para a posição que ele tinha. Sabe por quê? Porque Jairo sabia que não era a sua posição, não era a sua influência que iria curar a sua filha. Ele sabia que era o poder de Deus. E tem mais, Jairo, ele se arriscou indo até Jesus. Por isso que é importante a gente conhecer o contexto daquela época. Sabe o que estava acontecendo? Havia conflitos naquela época ali a respeito de Jesus. Por quê? Os líderes religiosos achavam que Jesus era um agitador herege. Eles achavam que Jesus era um impostor. Então Jairo, como chefe da sinagoga, jamais deveria ir até Jesus, jamais deveria buscar ajuda com Jesus. Então ele se arriscou a sua função, arriscou o seu cargo, arriscou a sua vida, quando ele foi procurar Jesus. Por isso que Jesus viu a fé de Jairo. Ele não foi lá dizendo a posição dele, dizendo: olha, Jesus, eu estou me arriscando, viu? Ó quem eu sou. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente caiu de joelhos e falou: Jesus, eu preciso que você vá até em casa, eu preciso que você ore pela minha filha, para que ela seja curada. Sabe por quê, irmãos?
A necessidade de Jairo estava acima de qualquer circunstância. Ele sabia que a sua filha precisava de cura e que o poder e a influência dele não iria operar essa cura que a filha dele precisava. E você precisa entender que existem problemas em sua vida que somente Jesus poderá resolver. Não é o seu dinheiro, não é a sua influência, não é o seu poder, não é o seu status, não é o seu nível de QI, não é o seu estudo, mas é o poder de Deus. Por isso que o problema entra e sai e não é resolvido, porque você não reconheceu que você precisa se humilhar e buscar a solução em Jesus. Você está procurando no lugar errado, você está procurando do seu jeito, quando na realidade você tem que procurar é Jesus, e Ele sim vai te dar a direção, e Ele sim vai resolver o seu problema. Não adianta você ficar correndo para um lado e para o outro, porque o que você precisa não é correr, o que você precisa é parar e dobrar os joelhos e se prostrar diante de Deus. E nesse momento, quando você faz isso, não existe rico ou pobre, não existe quem tem status ou quem não tem, não existe quem tem influência ou quem não tem, existe quem tem fé e quem não tem. É isso que vai fazer a diferença. Não é se tem dinheiro ou não tem, é quem tem fé e quem não tem, quem tem humildade para se humilhar diante de Deus, se prostrar e buscar a solução do seu problema em Jesus. Deus pode solucionar os seus problemas, então busque socorro no lugar certo. Amém, irmãos? Segundo passo, Deus pode solucionar seus problemas, então não desanime com as más notícias. Versículo 35 e 36 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. O que Jairo mais temia aconteceu. Sua filha não estava doente agora, ela estava morta. Irmãos, nós não podemos dar ouvido às más notícias, pois elas podem nos fazer desistir no meio do caminho. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir um médico dizendo a respeito de um laudo seu. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir as pessoas ou os conselhos. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquela pessoa que só ouve más notícias, mas nunca ouve o que Deus está dizendo. Nós não podemos dar ouvido às más notícias. Vocês lembram quando Moisés mandou os 12 espias para a terra de Canaã? O que aconteceu? Dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório negativo para Moisés e 2 trouxeram um relatório positivo. Mas aqueles 10 que trouxeram um relatório negativo, eles começaram a inflamar o povo, e o povo começou a ficar revoltado, e o povo prestes a entrar na terra prometida, sabe o que eles disseram? Olha, você nos trouxe aqui para morrer, porque você não nos deixou lá no Egito. E eles quiseram levantar outro líder para retornar ao Egito. Então o que aconteceu? Aqueles espias, a maioria daqueles espias, dos 12, 10, deram ouvido às más notícias. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus falou para Moisés: envia os espias na terra de Canaã, para eles espionarem a terra que eu hei de dar. Deus não estava em dúvida, Ele não disse: olha, vai espionar a terra, que vocês vão lutar, e aí se vocês vencerem a terra de vocês. Deus não disse isso. Deus foi bem claro: vai espionar a terra que eu vou dar. E o que acontece? Josué e Caleb sabia daquilo, ele falou: gente, tem gigante? Tem pessoas, nós somos como os gafanhotos perto deles, mas Deus falou que a terra é nossa. Mas os 10 espias falaram: não, nós vamos morrer. O que aconteceu? Existia 2 pessoas falando ali. Existia o que Deus falou e o que os espias falaram. Então nós não podemos dar ouvidos às más notícias.
Somente Josué e Caleb entraram porque eles não deram ouvido às más notícias. Quando damos créditos a más notícias, nossa fé é enfraquecida. Então, veja bem, Jairo está ali com Jesus e ele recebe uma notícia negativa: a sua filha já está morta. Em outras palavras, não adianta mais, Jairo, não adianta, já morreu, agora não tem mais o que fazer. Mas observe o que Jesus fez no versículo 36, não fazendo caso do que disseram. Jesus não importou quando falaram que a menina já estava morta. Jesus, o que ele fez? Ele tratou uma notícia negativa com uma frase positiva. Ele disse para Jairo, está lá, não tenha medo, tão somente creia. Eu devo imaginar que Jairo, quando ele recebeu essa notícia de que a menina já estava morta, com certeza ele deve ter chorado, com certeza. Ele já estava numa expectativa, mas chega uma notícia pior. Já estava enfrentando uma luta com aquela doença, agora chega uma notícia pior: sua filha morreu. Com certeza Jairo chorou naquele instante. Ele deve ficar, aumentou mais o desespero, embora estivesse ali com Jesus, mas ele ficou ali em desespero. Mas apesar de choro, ele acompanhou Jesus, sabe por quê? Porque ele creu no que Jesus disse para ele. O que Jesus disse para ele? Não tenha medo, tão somente creia. Então, ele ouviu o que Jesus disse, ele pesou na balança, ele falou, bom, eu tenho uma notícia negativa aqui, e eu tenho o que Jesus me disse aqui, eu vou acreditar no que Jesus está me dizendo. Irmãos, o medo, ele enfraquece a fé, por isso que Jesus disse para Jairo, não tenha medo. O medo enfraquece a fé e ele cria barreiras impedindo a liberação do poder de Deus. E nós não podemos desanimar com as más notícias, mas crer no poder de Deus. Salmos 91, 7 diz o seguinte: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada atingirá aquele que descansa no Senhor. A fé está acima do desespero e da falta de esperança. A fé está acima disso tudo. Mateus 16, 18 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós não podemos deixar que as más notícias venham nos desanimar. Nós temos que usar as más notícias como estímulo para nós buscarmos ainda mais a solução em Deus. Agora, veja bem, você já pensou se Jairo tivesse dado ouvido o que aquelas pessoas estavam dizendo? Já pensou se ele falasse assim: olha Jesus, as pessoas estão certas, eu já te incomodei demais, não tem mais jeito, minha filha já morreu, obrigado Jesus, porque você se importou, obrigado porque você estava indo comigo, mas pode ficar por aqui, vá em paz, vai curar outras pessoas que precisam de você, porque a minha filhinha já é um caso perdido. Você já pensou se Jairo tivesse dado ouvido àquelas pessoas? Acontece que até a fé de Jairo, naquele momento, ela estava sendo testada. Agora segura a pergunta que eu vou fazer para você: a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Para quem você está dando mais crédito? A quem você está ouvindo? O mundo espiritual é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Para você ouvir a voz do diabo, você não precisa fazer nenhum esforço. Nenhum esforço. Para você ouvir a voz do diabo e das pessoas que o inimigo usa, você não precisa fazer nenhum esforço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor, procurando a quem devorar. Então você não precisa fazer esforço para ouvir a voz do diabo. Mas para ouvir a voz de Deus, você vai ter que pagar um preço. É o preço da intimidade. É o preço da oração. É o preço da sua vida alinhada com a palavra. Só não ouve a voz de Deus quem não paga o preço. Por isso que fica dando ouvido às más notícias. Ouve mais más notícias, mas nunca ouve a Deus, você quer o quê? Essa pessoa vai entrar em depressão. Só ouve má notícia, só notícia ruim.
dá crédito para a má notícia e nunca ouve a Deus, nem que for para Deus te consolar. Porque é o que eu falei, pode acontecer um fato na sua vida, algum parente seu morrer, e Deus vai falar com você, olha, eu recolhi, eu quis recolher, porque uma hora cada um de nós partirá. Então, até que seja até para consolar, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Agora, tem pessoas que não pagam o preço para ouvir a voz de Deus, e vai ouvir a voz do diabo constantemente, porque para ouvir a voz do diabo você não precisa pagar preço nenhum. E a pergunta que eu faço novamente a você: que voz você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Quando ouvimos a Deus, preste bem atenção, quando nós ouvimos a Deus, temos um relacionamento íntimo com Deus e aprendemos a ouvir a Deus, não importa o que as pessoas dizem, o que o diabo diz, a gente continua acreditando, porque é Deus falando com a gente. Eu acredito muito mais em Deus, porque primeiro, o diabo é mentiroso, já começa por aí. Irmãos, não precisa ser crente, o diabo é mentiroso, não precisa ser crente para saber disso. Então o que ele me diz não é verdade, ou ele pode até usar de uma verdade para querer me desanimar em cima de algumas coisas, de estatísticas. Então por isso que é importante eu estar ligado e ouvindo a Deus, para que eu não seja um cara que só vai ouvir as más notícias. Isso vai me fazer entrar em depressão, ficar triste, ficar preocupado, ficar desesperado e ainda ficar murmurando. Não tema as más notícias. Você quer solucionar os seus problemas? Quer amenizar os seus problemas? Quer obter consolo se algum fato aconteceu na sua vida, que não dá mais para reverter, como os exemplos que eu dei? Então não dê ouvido às más notícias, e ouve o que Deus fala, porque às vezes o diabo pega de uma notícia, de um fato que aconteceu na sua vida, e joga na sua cara e fala, tá vendo? Deus não gosta de você, tá vendo? Deus não livrou você disso, tá vendo? Por quê? A Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição. Por quê? Por que a Bíblia diz isso? Porque o mundo que a gente vive aqui não é perfeito. Não é perfeito. Por causa de nós, humanos, que estragamos tudo aquilo que Deus criou. Então, enquanto a gente vive aqui, essa vida é injusta e ela é imperfeita. Nós teremos alguns momentos de alegria, mas serão momentos. A nossa verdadeira alegria estará aonde? Ao lado de Jesus. Então, por isso que a gente precisa ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Deus quer solucionar seus problemas, então não desanime com as más notícias. Terceiro e último passo: Deus pode solucionar seus problemas, então permita o afastamento de situações contrárias. Agora nós vamos para o versículo 39, versículo 40, que diz o seguinte: então entrou e lhes disse, isso é quando Jesus chegou na casa, ele entrou dentro da casa, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Preste bem atenção. Quando Jesus chega na casa, ele faz uma pergunta. Talvez você pense aí onde você está, mas que pergunta sem noção. Pô, Jesus chega num velório, no velório tem o quê? Gente chorando. Ele chega no velório e diz assim, por que vocês estão chorando? Mas acontece que a pergunta de Jesus aqui, ela envolvia a fé. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: por que vocês estão chorando, sendo que ela vai voltar a viver? Por que vocês estão chorando, sendo que eu cheguei e Deus vai fazer essa menina voltar à vida? Era isso que Jesus estava querendo dizer. Só que as pessoas que estavam ali naquele ambiente, que estavam ali na casa, começaram a zombar, porque elas não entendiam que Jesus tinha poder para trazer de volta a menina. Aquelas pessoas não estavam entendendo o que estava para acontecer naquele momento. É como um bêbado
que entrou num velório numa casa. Estavam velando uma pessoa numa casa, não tinha energia na casa, então as pessoas colocaram velas para iluminar. E o bêbado entrou naquela casa, cantando parabéns, assoprando as velinhas e disse: o primeiro pedaço é meu. Irmãos, esse mesmo ambiente de riso foi o que aconteceu ali. Quando Jesus disse: olha, a menina não está morta, ela só dorme. Ele estava querendo dizer: olha, eu só vou despertá-la do sono. Como ele fez com Lázaro, lembra? Ele disse: Lázaro, sai para fora, levanta daí, Lázaro. E Lázaro levantou. É quando a gente acorda um filho, uma filha, nossa, a gente vai lá: filho, está na hora de levantar, hora de ir para a aula. Não é assim que a gente faz? Então, a morte para Jesus era apenas um sono em que ele despertava e a pessoa levantava. E as pessoas não estavam entendendo. Por isso, no versículo 40 diz aí: começaram a rir de Jesus. Então a falta de fé nos impede de entender o que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer na nossa vida. Até as permissões de algumas tragédias. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, que ela estava doente, já era uma pessoa assim, de idade, e me chamaram para orar e tal, e eu estava conversando com os familiares, e eu falei o seguinte: você tem que entender que existe dois tipos de doença. Existe a doença para a demonstração do poder de Deus, e existe a doença para a morte. Então, quando eu vou orar, eu falo: Deus, a minha vontade é que ela seja curada, mas que seja feita a sua vontade. Às vezes as pessoas, dependendo da situação, elas falam: pô, pastor é insensível. Não é isso, irmãos. Agora entenda o meu raciocínio. Veja bem, eu tenho 50 anos e eu fico doente, você vai lá, ora, eu sou curado. Eu fico 60 anos, eu fico doente, você ora, eu sou curado. 70 anos, ora, eu sou curado. Ora, eu não vou morrer nunca. Então, Deus vai permitir que um caminhão me atropele, porque de doença eu não vou morrer. Não é verdade? Então existe doença que Deus vai chamar a gente para Ele. E existe doença que Ele quer usar para demonstrar o poder dele. Como foi Lázaro, como foi essa menina, mas não foi com o filho de Davi. Então a gente precisa entender isso, entender os planos de Deus. E às vezes e aquelas pessoas começaram a rir. E observe a outra parte agora do versículo 40, o que Jesus disse: ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Veja bem, o que Jesus fez? Ele pediu para retirar aquelas pessoas que estavam rindo, porque essas pessoas não estavam ajudando em nada, essas pessoas não estavam criando ali um ambiente de fé. Por isso Jesus falou: olha, tire essas pessoas, Jairo, eu não quero ninguém, só vai sumir comigo os meus discípulos, você e a mãe da criança, manda todo mundo embora. Jairo poderia questionar Jesus: mas Jesus, são meus parentes, Jesus, são meus amigos, eles vieram aqui para chorar comigo. Jesus falou: estão atrapalhando, manda embora, retira. Então, Jairo permitiu o afastamento de situações contrárias. Muitas vezes, para nós solucionar os nossos problemas, nós vamos ter que permitir que Deus trabalhe em áreas que às vezes a gente não quer que Ele mexa. Ou tirar coisas da nossa vida que precisam ser tiradas, senão o problema vai continuar lá. O homem fala assim: nossa, eu estou com uma tentação no meu casamento, porque a vizinha não sei o que, mas ele vive assistindo cenas sensuais, vendo revistas sensuais. Você quer o quê? Que ele não vai passar tentação? Ah, mas pastor, a mulher é bonita. Lógico, você acha que o diabo vai tentar você com mulher feia? Você já viu algum homem sendo tentado por mulher feia? Passa aquela mulher feia, ele ia tentar? Então, irmãos, tem certas circunstâncias que a gente precisa tirar da nossa vida e deixar que Deus trabalhe, porque tem certas áreas que você fala: Deus, não mexe aí não, não mexe aí não, Deus, essa área não mexe nessa área não. E aí entra ano, sai ano, e você continua com os problemas na sua vida. Os problemas começam a fazer aniversário.
Mas Jairo, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu o que Jesus estava orientando. Provérbios 22:10 diz o seguinte: quando se manda embora o zombador, a briga acaba, as contendas e os insultos. Cessa as contendas e os insultos. Jairo permitiu, sabe por quê? Porque para ele, o que mais importava naquele momento era a vida da sua filha. Aquelas pessoas não estavam ajudando. Só ficou Pedro, Tiago, João, Jairo e Jesus. Assim acontece com a gente. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Por que eu falo você permitir? Porque Deus não é intruso. Ele deu para nós o poder do livre-arbítrio. E a gente precisa permitir, a gente tem que orar e falar: Deus, trabalha nessa área, eu preciso melhorar. A gente precisa reconhecer que a gente precisa melhorar. Deus, eu sou assim, trabalha porque eu tô magoando as pessoas, eu estou afastando as pessoas de mim, eu estou ferindo os meus amigos, trabalha nisso. O que é mais importante para você? Continuar com o problema ou solucioná-lo? É você que vai ter que decidir. Você quer continuar com esse problema? Ou você quer solucioná-lo? Se você quer solucioná-lo, você precisa permitir o afastamento de situações contrárias que está atrapalhando a sua vida. A autoridade de Jesus, irmãos, muda qualquer situação, qualquer situação. Observem essa frase: olhar negativamente para as circunstâncias do presente nos impede de olhar positivamente para as circunstâncias do futuro. Vou ler novamente. Olhar negativamente para as circunstâncias do presente nos impede de olhar positivamente para as circunstâncias do futuro. Quando nós desenvolvemos uma relação íntima com Deus, nós entendemos os propósitos de Deus, até as coisas difíceis que acontecem em nossa vida. A gente começa a entender. Agora eu quero que você entenda uma coisa que eu quero lhe dizer: Deus não lhe fez herdeiro de problemas, Deus lhe fez herdeiro de promessas. Amém? Deus lhe fez herdeiro de promessas. Os problemas virão, mas as soluções também. Os problemas são como um túnel. Imagine você viajando, pegando aquela serra, né? Descendo ali na Serra de Santos. Ali tem vários túneis. E você ali dirigindo o carro, está tudo clarinho. Mas de repente você entra num túnel e tudo se escurece, fica escuro. Aí você passa pelo aquele túnel, mas logo depois clareia de novo. E aí lá na frente aparece um outro túnel, mais curto ou mais longo. Você entra de novo com o carro nele, tudo escuro. Mas quando você passa por ele, sai dele, clareou de novo. Assim são os problemas. Eles surgirão, mas as soluções também. Porque o que importa é quem está do seu lado no carro, quando você está passando dentro do túnel. É isso que vai fazer a diferença. Quem vai estar do seu lado, quando você estiver passando por esse túnel escuro. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Está difícil? Está difícil. Então, significa que não é o fim. Creia nisso. Se está difícil as coisas da sua vida, então não é o fim. Porque o nosso fim é sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Está difícil, meu irmão, minha irmã? Não é o fim. O fim é sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós aprendemos hoje com Jairo alguns passos que nos ajudam a solucionar nossos problemas. Primeiro, buscar socorro no lugar certo. Segundo, não desanimar com as más notícias. E terceiro, permitir o afastamento de situações contrárias. Certa vez uma águia, ela pôs um ovo no ninho de uma galinha. O que aconteceu? A galinha veio e começou a chocar aqueles ovos. E quando nasceram os pintinhos, nasceu também o filhote da águia. E esses filhotes, eles cresceram juntos. Os pintinhos com o filhote da águia.
E acontecia que aquele filhote da águia fazia tudo que os pintinhos e a galinha faziam. Ele ciscava, comia minhocas, tudo que os pintinhos faziam e a galinha fazia, aquele filhote de águia fazia. Certo dia, aquele filhote de águia viu uma águia adulta, bem grande, voando. E ele pensou: como eu gostaria de ser uma águia. Como eu gostaria de ser assim, de ser uma águia, de poder voar. Aquele filhote de águia pensou: gostaria de ser uma águia. Não gostaria de ficar ciscando e comendo pintinho. Gostaria de voar. O que isso tem a ver com você? O que Deus quer dizer a você? Você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Senhor. E você precisa acreditar, tomar posse e viver como tal. Tem muitas pessoas que poderiam crescer, mas não estão crescendo. Tem muitas pessoas que poderiam prosperar, não estão prosperando. Tem muitas pessoas que poderiam ter os seus problemas solucionados, mas não estão. Sabe por quê? Porque não tomou posse da sua identidade como filho de Deus. Irmãos, Deus deu a vida do filho dele na cruz para quê? Para a gente viver ciscando e comendo minhoca, e não acreditando na identidade e destino que Deus nos deu. E como o filhote de águia fica olhando e pensando: puxa, eu gostaria de voar, eu gostaria de conquistar, eu gostaria de avançar, eu gostaria de ter uma vida abundante. E nunca tem, porque não orou, não pediu a Deus para revelar a você a sua verdadeira identidade e seu destino. Você precisa orar e pedir: Deus, abra meus olhos espirituais, porque eu quero crer e tomar posse que eu sou filho de Deus. A gente precisa orar e pedir isso a Deus. Essa semana no meu TSD, Deus falou muito comigo a respeito daquele versículo que diz assim: olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, coração ainda não sentiu, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês já sabem esse versículo de cor. Pois bem, mas sabe o que o Espírito Santo me falou? Talvez você já teve essa revelação, mas eu nunca tinha imaginado. O Espírito Santo falou assim para mim: Jean, esse versículo não tem a ver só com a eternidade. Eu falei: mas por quê? Como assim não tem a ver com a eternidade? Não é assim? Eu não imagino como vai ser o céu, eu não imagino como vai ser lá, estando com Jesus, eu não imagino, isso aí não tem a ver com a eternidade? O Espírito Santo falou: tem sim a ver com a eternidade, mas tem a ver com a vida terrena também. Como? Ele me disse o seguinte: você quando era criança, você imaginava ser pastor? Não. Você não imaginou, mas eu já tinha preparado. Eu falei: uau, nunca tinha ouvido isso na minha vida. Deus, quando eu nem pensava, logo, quando eu fui chegando perto já dos 18 anos, eu já comecei a receber o chamado, isso já começou a ficar claro. Mas quando eu era criança, eu nunca tinha imaginado que eu seria pastor, eu nunca tinha imaginado que eu pregaria para as pessoas. Mas o que o meu olho não viu, que minha mente nunca tinha imaginado, era aquilo que Deus estava preparando para mim. Então, irmãos, é hora da gente tomar posse da nossa identidade, pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, e para a gente crer, não no que as pessoas dizem, o diabo diz, mas ouvir mais a voz de Deus. Volto a dizer, não estou dizendo que você nunca ouvirá as pessoas, porque até a Bíblia diz que a gente tem que buscar conselhos, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Não estou dizendo, o que eu estou dizendo aqui é ouvir mais a Deus, porque às vezes a gente prefere ouvir as pessoas, acreditar na mentira do diabo, do que pagar o preço e buscar ouvir a Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de orar por você. Fique em pé. Nesse primeiro minuto, eu quero que você ore, só você ore, depois eu vou orar. Comece a orar. Se você quer ficar de joelhos, fique. Se quiser ficar sentado, fique. Se quiser orar de pé, ore. Se quiser vir aqui à frente, fala: não, eu vou lá na frente, eu vou me...
fica à vontade. É você e Deus, é você colocando a sua vida diante do Senhor, nesse primeiro minuto, depois eu vou orar por você. Comece a falar. Eu tenho certeza que coisas que Deus falou aqui essa noite, você deve ter ter mexido aí na cadeira. Você falou, meu Deus está falando comigo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora, o que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Vai ficar só no ouvido? Senão a mensagem não terá efeito. A mensagem tem que provocar em nós mudanças. Ore a Deus, coloque isso diante do Senhor. Coloque as lutas que você tem enfrentado. Se é o momento de Deus restaurar a sua fé, para você acreditar mais no que Ele fala do que o que as pessoas, ou que as estatísticas apontam. Espírito Santo, meu amigo, você está vendo as pessoas orando agora, e você conhece o coração de cada um. Espírito Santo, você conhece a realidade, a luta que cada um tem travado. Por isso eu peço nesse momento, Espírito Santo, que você fale individualmente, no coração agora de cada um, na mente. Quando nesse momento eles estão orando, o Espírito Santo começa a trazer revelações, começa a mostrar. Para que esse meu irmão e minha irmã possa nesse instante ouvir claramente o que você está dizendo. Pai, o inimigo usa muito os problemas para querer dizer que o Senhor não liga para nós, para querer dizer o que adianta estar lá na igreja buscando a Deus, olha o que está acontecendo. Mas Deus, nós não queremos acreditar, porque o inimigo é mentiroso. Nós não queremos acreditar, principalmente porque aqui não é o nosso lugar definitivo, aqui é o nosso lugar de passagem, aqui é o nosso lugar temporário, a nossa cidade não é deste mundo. Por isso nós não acreditamos no que o diabo nos diz, nós acreditamos no que o Senhor nos diz, o que a sua palavra nos diz. Há uma morada eterna preparada para nós, mas enquanto não chega esse tempo, nós temos que viver como Jesus viveu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paizinho querido, consola o coração, restaura a fé daquele que desistiu de orar, daquele que desistiu de acreditar, daquele que não tem mais esperança. Restaura, Senhor, restaura, Espírito Santo, restaura, restaura. Essa é uma noite de restauração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos como igreja, a autoridade do nome de Jesus, repreender todas as obras das trevas que o diabo tem lançado contra nós. Nós queremos aniquilar toda a mentira que ele tem lançado contra nós. Nós queremos, ó Deus, destruir toda a flecha, todo o laço que ele tem apontado na nossa direção. Nos proteja com seu escudo. Pai, em nome de Jesus, surpreenda meus irmãos com uma boa notícia. Surpreenda meus irmãos com uma boa notícia. Essa boa notícia pode vir de várias formas. Pode ser um sentimento de conforto, pode ser uma vitória que tantos anos está buscando, pode ser a restauração de um casamento, pode ser a salvação de um filho, eu não sei. Mas surpreenda, Jesus, surpreenda, mostre que tu és o Senhor, porque o Senhor tem poder para solucionar os nossos problemas. O Senhor pode solucionar os nossos problemas. É a nossa oração, que o amor do Senhor, a graça do seu Filho Jesus, e as consolações do teu Espírito Santo, estejam com todos nós, e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém.
Tenha uma boa semana, um bom feriado. Que Deus abençoe sua vida.